tem uma O senhor crise. falou que no Pacto Federativo a União ceda parte do bolo que ela hoje recolhe para os estados e os municípios. Ou seja, quem vai pagar o pato do pacto, na sua opinião, deve ser a União. O Brasil ou se transforma de fato numa federação, ou é melhor assumir que é um Estado unitário. E não tem problema nenhum ser um Estado unitário. O que não pode é você ter um modelo federativo e, na prática, na realidade, uma gestão unitária, com a concentração de recursos na União. Dois aspectos precisam ser abordados. Primeiro, a sociedade não aguenta mais aumento de carga tributária. Não é mais possível. É preciso uma reforma tributária que desonere a produção, que possa fazer com que quem ganha pouco ganhe mais. E é essa a realidade do Brasil. O salário do trabalhador é pequeno, mas o custo do quem emprega é altíssimo. O trabalhador ganha pouco e o empresário gasta muito para empregar. Esse é um modelo completamente equivocado. É preciso se ver isso. Ao meu ver, para concluir a resposta, nós só conseguiríamos fazer esse debate de redução da carga tributária com redistribuição de recursos para estados e municípios, e aí se inicia o novo Pacto Federativo, se sairmos da situação conjuntural. Qualquer proposta, qualquer medida só pode ser aplicada daqui a 12 anos para se distanciar do calor e da temperatura do momento, onde todos têm, de certa forma, seus interesses políticos eleitorais legítimos. E se tivéssemos feito isso em 88, na Constituição, nós já estaríamos com o modelo. A mesma forma da reforma política, para concluir definitivamente. Nós não vamos fazer nunca uma reforma política para amanhã, porque todos nós vamos olhar para as suas circunstâncias estaduais. Só haverá reforma tributária, só haverá reforma política se distanciar do tempo. Nós não, infelizmente, não teremos outro bloco. Eu vou pedir sua paciência um pouquinho e vou passar a palavra para o senador Cícero Lucena, que já está há um tempão aí querendo falar sobre esse assunto também. A pergunta do Josélio, só corrigindo, não é Joélia, é Josélio Carneiro, esquentou o debate. Eu vou aproveitar, antes de passar a pergunta para o senador Cícero, aliás, a palavra para o senador Cícero Lucena, tem o Ivandro Ferreira, que é de João Pessoa também, ele vai nessa mesma linha, ele diz que a divisão do bolo tributário é, sem dúvida, um dos grandes problemas do país, sobretudo no que concerne ao desenvolvimento do Nordeste e do Norte, ele cita o Norte também, e que são as regiões, no entender dele, mais afetadas por essa imensa desigualdade social, e ele cita a questão da saúde pública, que tem sofrido muito essa distorção, a ponto, segundo ele, de termos estados mais privilegiados quando o assunto é remuneração médica e pagamento de procedimentos, isso em relação a Sul-Sudeste. Pergunta, então, vamos emendar o assunto aí, senador, com essa divisão do bolo da saúde. Surgiu vários assuntos, mas eu queria dizer o seguinte, que de nós três, Cássio foi o constituinte. A Constituição de 88, ela fez uma partilha de atribuições e de deveres. A saúde praticamente foi municipalizada, a educação, uma boa parte também passou a ser atributos dos municípios. Naquele instante, os que participavam da Constituição, da Constituinte, acharam que encontraram a forma econômica de repassar a atribuição e o financiamento correspondente. Ao longo dos anos, e aí por uma questão de justiça, não vou debitar apenas ao governo Dilma, ao governo Lula, mas também até o próprio governo Fernando Henrique Cardoso e os anteriores, começaram a distorcer, tá certo, esse bolo que o nosso telespectador fez referência e que os outros senadores aqui também já o colocaram. Então, o que nós estamos tendo hoje é simplesmente uma apropriação por parte do poder central, sem as atribuições, para estar levando os favorecimentos aos estados como fosse uma ação política e atendendo, muitas das vezes, conforme a sua conveniência partidária ou mesmo pessoal. Nós temos um Congresso hoje que começa a ser desmoralizado no momento em que faz uma proposta de orçamento e é cortado, e nós não temos um orçamento impositivo, onde nós que representamos os estados, os deputados, tem a visão o que é prioridade no estado. Simplesmente corta linearmente,
sem fazer uma análise de cada emenda, sem fazer uma verificação da importância, o porquê que o representante do povo colocou aquela emenda. Então, nós temos uma distorção. O bolo que antes era compartilhado de uma forma, hoje está reduzido. Os estados e municípios estão reduzidos a um percentual 30% a 40% a menos do que a Constituinte de 88 estabeleceu. Mais ainda, nós temos avançado cada vez mais no sentido de que a União tenha a definição do que é estruturante. Durante longos anos foi dito que o Nordeste tinha muito subsídio. Balela, conversa fiada. Os incentivos que são dados hoje no Nordeste, é um tema que nós, 3 senadores, estamos recebendo diariamente da Paraíba. Sexta-feira, uma cidade como Iraúna, na Paraíba, recebeu 38 citações de tomada das propriedades de pequenos agricultores pelo Banco do Nordeste, de empréstimo de execução lá atrás. Sabe o que é isso, Rolemeg? Eu vou lhe dizer, o Banco do Nordeste está se tornando o maior latifundiário do Nordeste. Imobiliário, latifundiário. Cadê a política, tá certo, de reforma agrária? No Nordeste está tendo concentração. Se eu lhe disser que o empréstimo agrícola no Nordeste é mais caro do que em áreas com grande produtividade no Mato Grosso. Tem um caso de um agricultor em Mamanguape, por exemplo, na Paraíba, que ele securizou, tá certo, 2 empréstimos. A metade da propriedade dele ele tirou para plantar milho. A metade ele tirou para plantar soja. Quando foi apurar o débito, a parte de milho devia, o empréstimo foi 30% mais caro do que o de soja. É um absurdo. Então não está tendo condição de pagar. Então essa questão, aí quando você vai, por exemplo, não, vamos numa política de crescimento, vamos reduzir os impostos. Todos aqui somos favoráveis. Todos, com certeza absoluta. Com a ressalva que o senador Cássio fez, que com certeza Vital irá fazer se tivermos tempo ainda, né, Vital? Então, o que é que eu quero dizer? Tá certo? Faz a festa com chapéu alheio, faz a festa com chapéu alheio, né, Vital? Mas eu estou concordando com você. Faz a festa com o chapéu alheio. Tá certo? Não faz das contribuições que não são compartilhadas, como disse Cássio, e que é o sentimento de Vital. Tá certo? Faz com os impostos que vêm do fundo de participação. Quando dá um incentivo à indústria automobilística, hoje começa a ter uma promessa da indústria automobilística do Nordeste, mas até hoje só tem uma Ford na Bahia. Tá certo? A Fiat está falando, já estão comemorando algo que vai funcionar daqui a 3 anos, porque o nordestino é esperançoso. Aí o que é que ocorre? Aonde é o incentivo para a indústria automobilística? Quem usufrui? O Sudeste e o Sul. De todos. Agora, se você for ver o volume disso, dava para corrigir muitas mazelas lá no nosso Nordeste. Vamos ouvir a opinião de todos os grandes projetos. Eu vou falar em 1 minuto. De todos os grandes projetos, de todas as grandes reformas, de todas as grandes ações do Congresso Nacional para os próximos 2, 3 anos, não tenho dúvidas. O único projeto que muda a feição do Estado a curto prazo, vota hoje, amanhã está valendo, chama-se distribuição dos royalties de petróleo. Esse é o projeto que deve catalisar todas as ações das lideranças políticas nordestinas, brasileiras, nortistas, daqueles que estão fora, daqueles 3 estados que são prioritariamente, majoritariamente, repassadores, receptadores de recursos volumosos de dinheiro, né, do petróleo. Por isso, eu faço, nesse minuto final, uma convocação à população da minha Paraíba, da nossa Paraíba, de todos os estados que estão agora via internet, estando presentes nesse encontro aqui tão salutar, tão feliz da Paraíba com o Brasil, de encaminhar para o seu representante, para que a gente possa votar logo isso. Você tem uma ideia, a Paraíba recebe hoje, anualmente, 28 milhões. Se for aprovado o nosso substitutivo, vamos para 400 milhões por ano. Isso muda a realidade do Estado exatamente no mesmo tempo. Se for pensar em reforma política, é algo fundamental para a nossa vida, mas em quanto tempo vamos ter? O Pacto Federativo é vital. Quanto tempo vamos ter? O Pacto, a reforma eleitoral. Então, tudo isso. Adrenalina no coração. Então, é realmente o senhor está otimista, fantástico. Vai ser aprovado porque hoje nós já temos 300 votos na Câmara,
300 votos contados na Câmara, assim, com o apoio, inclusive, de parte da bancada de São Paulo, que está conosco. E aqui no Senado eu tenho confiança nos 70 votos que depois de muita luta, quase 8 horas de reunião, nós conseguimos o apoio e a consciência dos senadores na primeira votação. Senador, muito obrigada pela sua participação no debate. Então, vamos passar para o minuto final de considerações. Senador Cícero Lucena, senador Cássio Cunha Lima, que falou há mais tempo, ele vai para as considerações finais. Depois, senhor, senador Cícero Lucena. Eu quero dizer que foi muito oportuno esse debate. Espero que possamos ter outros, inclusive sobre temas específicos, não só assunto de Estado, mas também do assunto do Estado, né? E dizer que a internet nos permite, por exemplo, pessoas aqui tuitando, dizendo que estão nos assistindo através da TV Mastro. E, por fim, encerrar pedindo a Deus para proteger a todos e, em particular, o nosso querido povo da Paraíba. Obrigada, senador, pela sua participação. Senador Cássio Cunha Lima. Igualmente agradecer a oportunidade, o convite. Acho que registrar o alto nível do debate, fizemos uma discussão de altíssimo nível, isso é muito salutar, isso é muito bem-vindo. Agradecer a audiência, sobretudo a audiência dos paraibanos, e ao abraçar a Paraíba inteira, um abraço especial a Luiz Torres e a Alex Filho, que estão retransmitindo nos seus respectivos programas aqui a entrevista e o debate da TV Senado. Tenham todos uma Semana Santa em paz, é um tempo de reflexão cristã, é um tempo de repensar as nossas crenças, a nossa fé, e que todos nós, senadores da República, possamos continuar contribuindo para um Brasil melhor. É isso o nosso desejo. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, senhores. O nosso agradecimento em nome da TV Senado e da Rádio Senado aos 3 senadores aqui presentes. E a você, cidadão, obrigada, Armando Hollenberg, pela sua participação no nosso debate. Todas essas perguntas que chegaram, as que foram apresentadas aqui e as que não foram apresentadas, elas serão encaminhadas aos parlamentares. Este programa faz parte de uma série que está trazendo aqui aos estúdios da TV Senado em Brasília os representantes dos 26 estados brasileiros e aqui do Distrito Federal. Em maio, nós nos encontraremos para mais um assunto de Estado. A você, telespectador, mais uma vez, nosso muito obrigada e até lá. Boa noite. Thank you.